Olá para você que me assiste, seja muito bem-vindo, fica à vontade, a casa aqui é sua, desde já, muito obrigado pela companhia. E hoje a gente vai falar de um escritor, né, que eu acho, na minha humilde opinião, que é simplesmente o maior escritor brasileiro que a gente teve. E aproveitando que é o mês de junho, né, mês de festa junina, e mês que o Nordeste está em festa, né? Eu quero aproveitar também para dizer que o mundo literário brasileiro também está em festa, né? Porque junho é o mês de aniversário de um dos seus maiores e, na minha opinião, o maior, né, escritor brasileiro que a gente já teve. Eu estou falando nada mais, nada menos de Machado de Assis, né? E aí, esse vídeo é para você que é apaixonado por literatura, para você que ama a literatura nacional, né? Celebrar esse gigantesco escritor brasileiro, né? É bem importante, então vem comigo. Então, em 1839, nasce no Rio de Janeiro, em 21 de junho, Joaquim Maria Machado de Assis, filho do brasileiro Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, moradores ambos do Morro do Livramento. Em 1849, após o falecimento de sua mãe e de sua única irmã, Machado é amparado por sua madrinha. Em 1854, seu pai casa-se com Maria Inês da Silva, com quem Machado continuará vivendo após a morte de Francisco José, né, seu pai. Em 1855, né, aqui é uma data bem importante porque Machado publica seu primeiro poema, intitulado Ela, após tornar-se colaborador do jornal Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. E a partir desse poema, o Machado ele vai começar a sua vida de escritor, né? Ele vai começando a pegar o gosto pela escrita. Em 1863, é publicado o Teatro de Machado de Assis, composto de duas comédias, O Protocolo e O Caminho da Porta, e passa a publicar vários contos no jornal das famílias, né? Então, da escrita de poemas, ele começa a escrever contos e teatros, né? E aí o tempo avança. Em 1864, ele publica seu primeiro livro de versos, Crisálida. Em julho do mesmo ano, né, no caso, afirma contrato com B.L. Gamier, né, para a venda definitiva dos direitos autorais dessa obra, né, da Crisálida.
E aí já vai se formando aquele Machado que muita gente já conhece, né? Em 1869, casa-se com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes. E aqui, para quem não sabe, né, a Carolina, ela é a que mais incentiva, né, o Machado, e ela até ajuda ele com os seus romances, né? Ele escrevia e aí pedia para ela ler, né? Ela leu o que ele escreveu e ela ia dando sugestões, ó. Ela dizia, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tá confuso. E ela até dava sugestões, né? Ela dizia, não, e que tal fazer isso com esse personagem e tal. E o Machado, ele aceitava as sugestões dela. Então, assim, ela tem grande contribuição nas obras do Machado, né? Em 1869, eu já disse, né, ele se casa com Xaviera, ou com Carolina, né? E aí, em 1875, ele lança o seu primeiro romance, né? Que é o romance inaugural tanto do Machado de Assis, escritor de romance, como também o Machado de Assis de sua primeira fase, né? Inaugura sua primeira fase, que é a dita, chamada fase romântica do Machado, né? E aí o livro que inaugura essa estreia e essa fase, né? É A Mão e a Luva. E aí, em 1876, ou seja, 2 anos depois da publicação da Mão e a Luva, ele publica, entre agosto e setembro desse ano, né, 1876, o romance Helena, no jornal O Globo. Colabora com e nesse período ele colabora com a revista Ilustração Brasileira e é promovido para chefe da seção da Secretaria de Agricultura. E aí, em 1878, o romance Yaya Garcia é publicado em O Cruzeiro e foi editado em livro. No mesmo jornal, publica seu primeiro artigo em que faz críticas ao romance, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, né? E aí o Yaya Garcia, ele fecha nessa essa fase romântica, dita romântica, né, de Machado de Assis. E aí, né, em 1800, no ano seguinte, né, em 1879, né, ele publica e aí inaugura sua nova fase, né, a fase realista do Machado de Assis, né? Ele publica na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E na revista Estação, o romance Quincas Borba, que eu acabei de ler ainda esses dias, essa semana. Nessa também é publicado o seu estudo intitulado A Nova Geração. E assim, esse ano de 1879
1879 é o ano que o Machado de Assis ele mostra, né, toda a sua genialidade. Né, duas das principais obras, que eu considero que são três, né, eu considero Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro, né, a trinca, né, as joias da coroa de Machado de Assis. Então, 1879 é um ano marcante, sem dúvida, para a literatura, não só nacional, mas mundial. Né? Atualmente, o mundo está descobrindo Machado de Assis. Né? Em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas é publicada em livro. Uma curiosidade, muitos dos romances de Machado de Assis eram primeiramente publicados em folhetins, ou seja, era capítulo por semana, como a gente tem as séries hoje que saem por aí afora, né? Um episódio por semana. E assim era os romances de Machado. Saía primeiro nas revistas e aí depois é que era publicado em formato de livro. Então assim, né? E no século XIX, o Machado já faria esse modelo de publicação semanal, né? E aí, em 1881, como eu estava dizendo, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas é publicado em livro, né? E aí vamos prosseguindo. Já em 1882, ele publica seu terceiro livro de contos, Papéis Avulsos, no qual se encontra o conto O Alienista, que é um conto bem importante. E assim, eu também já li, vou fazer resenha aqui para vocês. Em 1891, ele publica em livro, né, o Quincas Borba. Como eu disse antes, foi primeiramente lançado semanalmente em revistas. Né? Em 1899 é publicado o romance Dom Casmurro, e aí forma aquela trinca, né? Aquela trinca que eu falei, né? Os três principais de Machado de Assis. Em 1899 é publicado o romance do Casmurro e o livro de contos, ensaios e teatro, páginas recolhidas, né? E aí é outro ano, né, bastante importante para não só para Machado, mas como para a literatura nacional, né? Um dos romances mais conhecidos desse grande gênio e que hoje levanta as discussões. Né? Será que Capitu traiu o Bentinho? Ou... Enfim, polêmicas para um próximo vídeo. Em 1804, publica seu penúltimo romance, né? O Isaú e Jacó. O seu penúltimo romance, Isaú e Jacó, que segue e ele segue em Rio de Janeiro, do Rio para Nova Friburgo, né? E a sua
E nesse ano morre, né, a sua esposa, né, a Carolina Augusta, e, e ele não tiveram filhos, e ela morreu antes de completar 35 anos. Então ela morreu bem jovem, assim. E aí, em 1906, né, ele dedica à sua falecida esposa o soneto A Coralina, né? E aí, em 1908, né, seu nono e último romance é publicado, né? O Memorial de Aires, perdão. Aí ele entra em 1º de junho em licença para o tratamento da saúde. Falece no dia 29 de setembro, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. É enterrado conforme sua determinação na sepultura da esposa no cemitério de São João Batista, né? E isso aqui foi uma pequena homenagem, né? Uma singela homenagem para esse gigantesco da literatura nacional e agora entrando, ele já era, né, da literatura universal, mas o pessoal lá de fora está começando a descobrir a genialidade do Machado de Assis, né? Assim, eu acho que somos privilegiados porque o cara foi um gênio e a gente conheceu o primeiro aqui e a gente pode desfrutar, né, enquanto eles estão descobrindo agora, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Ficou maior. Enfim, não tem como discutir a genialidade do Machado de Assis. O vídeo tinha que ser grande, né? Um vídeo pequeno não comportaria o tamanho do Machado de Assis. Então é isso, gente. Eu agradeço a paciência. Espero que tenham assistido até aqui. Um forte abraço, valeu e eu fui.